Olá, meu nome é Camila Inácio e você está no Pod Plurais, um podcast especial para a gente tratar temas diferentes com mentes plurais dentro de um ambiente acolhedor com muita empatia e respeito. Se é a primeira vez que você vem aqui, já se inscreve no canal, clica no sininho, salva e compartilha, porque todos os nossos vídeos merecem ser levados a um outro patamar, merecem ser compartilhados e levados a conversas mais profundas em várias outras esferas. Bom, antes da gente começar, eu vou fazer minha audiodescrição, porque o intuito é que estejamos todos ambientados aqui, que a gente possa entender como a gente está se apresentando hoje. Eu sou uma mulher negra, estou sentada aqui no estúdio em frente a uma mesinha, com um microfone super característico de podcast. Estou usando uma camisa branca, que a gente está bem perto da época de Réveillon aqui. Estou com os cabelos trançados bem compridos e com as tranças bem fininhas, loiras. Meu óculos de sempre e o meu batom vermelho, que é a marca característica aqui. Acho que agora todo mundo chegou, todo mundo está bem ambientado. Então eu vou apresentar nossos convidados. Olhem só, essa mesa eu fiz a dedo. Convidei essas pessoas, escolhi os convidados a dedo para ter uma entrega com muita energia. É um tema... Não sei se é polêmico, gente, mas pode ser divertido, pode ser diferente, pode ser vulnerável, por que não? Então, assim, a conversa hoje vai render muito, muito. Tenho o maior prazer em anunciar aqui a Mari Maciel e Caê Fernandes, que são duas potências que vão falar muito sobre o assunto que a gente escolheu para hoje, que é a jornada do anti-herói. Gente, se vocês não sabem o que é isso... Fica com a gente, escuta a abertura que esses dois vão trazer e aí a gente vai ter momentos divertidíssimos aqui para falar daqui a pouquinho. Gente, vou, antes de tudo, agradecer a disponibilidade de vocês, agradecer a energia que vocês trouxeram aqui. Quando vocês entraram aqui, a energia já mudou no estúdio. Vou pedir para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho quem são vocês dentro e fora do LinkedIn. Eu gosto de trazer essa pergunta porque a gente é mais do que só a nossa profissão, né? Então sintam-se à vontade aqui para falarem quem são vocês. Maravilha, bom, obrigada pelo convite, primeiro, um prazer estar aqui com vocês. Bom, sou a Mariana Maciel, vou me descrever também aqui para quem estiver escutando a gente. Sou uma mulher branca, ruiva, cabelos compridos, tô com uma blusa preta, com batom vermelho também aqui hoje, acompanhando a Camila. Bom, eu sou jornalista de formação, mas eu sempre trabalhei com marketing e com comunicação em empresas e agências que prestam serviço para empresas. Já passei por diversos setores, tecnologia, saúde, agronegócio, enfim. E atualmente eu também eu lidero a organização dos eventos do Fuck Up Nights, que aos pouquinhos vocês vão entender melhor o que significa essa iniciativa aqui na cidade de São Paulo. E além disso, né, dessa parte mais corporativa de trabalho, eu também tenho formação como atriz, é meu hobby, né? Não é o meu ganha-pão, mas é algo que eu gosto muito de fazer. Sou apaixonada pelas minhas cachorrinhas também, gosto muito de animais, então acho que isso é um pouquinho de quem que é a Mariana. Que legal, não imaginava essa parte de atriz, olha só. Pois é. Muito bom. Aqueles hobbies que a gente deixa ele escondidinho. Quem sabe um dia, né? De repente, sou eu. Você, não. Sou eu, sou o Caê. Tenho 31 anos, sou carioca, de Marechal Hermes, vou me descrever também. Sou uma pessoa preta, LGBT, tenho cabelo cacheado, crespo cacheado, 4C. Te dou um dado. 3A, 4C. Eu tenho 4C não. 3C, 4A. 3C, 4A. Tem aquela... Tem a curvatura dos cabelos. Tô com uma blusa rosa bebê e uma, não sei se vai aparecer minha calça, mas é uma calça maravilhosa com tons de rosa, branca e preta. Tô com minha unha pintada de preto também, uns anéis, enfim. Eu acho que já exagerei. E pérolas. Né? E pérolas, e brincos. Eu botei bem um brilhinho pra dar o glow do vídeo. Eu, no LinkedIn, eu sou uma pessoa estrategista. Não sou formado em publicidade, mas trabalhei muitos anos em agência de publicidade, consultoria de marketing digital. Então tenho aí 10 anos e pouco de experiência, sempre na área de dados, de estratégia, de insights e comportamento do consumidor. Então eu tenho esse olhar muito grande em relação à pesquisa, em relação ao que como as pessoas se comunicam na internet, e vim acompanhando aí a evolução das redes sociais, como trabalho
dentro desse período, né? Fora do LinkedIn, eu sou uma pessoa que adoro entretenimento, gosto muito, tenho estudado isso bastante, gosto de comunicação, né? Por isso que eu trabalho com isso. Tenho um hub de comunicação, cultura e entretenimento, que aí eu uni minha paixão com o trabalho. Funciona. Às vezes eu fico um pouco encalacrado com o trabalho, mas tem funcionado bem. E eu acho que é isso. Eu tenho um cachorro lindo chamado Paco, que é meu nenenzinho. Que delícia! Bom, é isso. Bem-vindos mais uma vez. Feliz demais em ter vocês aqui. Vou fazer a abertura. Antes de tudo, eu quero trazer... Vou pedir licença aqui e vou colar, porque eu vou trazer uma definição e eu vou ler para vocês. Eu peguei uma definição do que é o anti-herói. É um tema que a gente não tem estatísticas, né? Não tem dados e tal. Tem conversas, tem inspirações e tudo mais, mas não tem dados, né? Então eu peguei a definição do que é anti-herói para a gente começar a desenvolver o nosso papo em cima disso, tá? Anti-herói é o termo que designa o protagonista que não possui as virtudes tradicionalmente atribuídas aos heróis. Anti-heróis são personagens não inerentemente maus, que às vezes praticam atos moralmente questionáveis. Contudo, algumas vezes é difícil traçar a linha que separa o anti-herói do vilão. Bom, quem nunca torceu pro vilão num filme, né, gente? Bom, vamos falar um pouco sobre isso? Eu gosto muito desse pensamento. E uma coisa que eu devia ter falado no começo, assim, que me escapou, mas que ainda há tempo, eu escolhi falar sobre esse tema porque a gente está se aproximando, a gente está na época de fim de um ano, começo de outro, e é quando as pessoas começam a ter esses desejos, né? Então, ano que vem, 2024, é o que a gente está falando agora, né? Eu só vou me alimentar de grãos, vou fazer uma planilha orçamentária perfeita, vou cuidar da pele, vou colocar horário limite para consumo de tecnologia dentro da minha casa. Bom, com a conta bancária bem alta, a moral inquestionável, e a gente começa a se colocar, né, esses padrões, essas metas, esses objetivos, que a gente, a maioria das vezes, começa a furar com a gente mesmo 2 dias depois, né? Então, não, deixa acabar o feriado, deixa eu voltar da praia, ou deixa eu voltar para casa, não, só até o fim do mês, janeiro. Não, fevereiro, né, tá aí carnaval. Depois do carnaval, a gente para de beber. Né? É uma loucura. E aí, o quanto isso começa a trazer depressão, o quanto isso começa a fazer a gente ter aquela sensação de ter falhado com a gente mesmo, de não levar a nossa moral tão a sério, os nossos desejos, as nossas metas. E isso tem muito a ver, né, com saber ser vulnerável. Então, a gente pega e fala, nessa época que a gente está tão envolvido em rever as nossas atitudes, em olhar para trás e rever tudo que a gente fez durante um ano, não só sob um olhar de analisar os nossos sucessos, mas também analisar as nossas vulnerabilidades, analisar os nossos erros e falar, puxa, isso daqui eu aprendi. Putz, esse lugar eu não quero voltar mais, não vou revisitar. Então, esse tipo de coisa é um exercício que exige entrega, autoconhecimento, autocontrole, e, assim, muita autoempatia também. Acho que é isso, né? Então, que é o complexo, né? Exato. Acho que são essas as coisas. A gente pegar a definição do anti-herói, que é uma pessoa que, assim, não é um vilão, mas tem ali os seus... algumas atitudes um pouco questionáveis. Exato. E o quanto a gente se enxerga nesse papel... Acho que é essa leitura que eu quero ter com vocês. Pra gente abrir o ano ali falando das nossas... Poxa, olhando para as nossas verdades, olhando pra gente mesmo e se abraçando, né? Acho que é isso. Eu amei. E nem agradeci de estar aqui, gente. Eu estou muito lisonjeada por estar aqui. Feliz, porque eu acho que é um tema que não é tão falado assim, né? É uma narrativa muito potente e que está muito presente no cinema, está presente na literatura, mas não é abordada de uma forma trazendo outro recorte, né? Então, trazer vulnerabilidade ou trazer essa temática mesmo como anti-herói, fazendo contraponto com a jornada do herói, ela é muito importante porque ela dá para aplicar
no mundo corporativo, na vida pessoal de cada pessoa. Enfim, dá para ampliar essa discussão e aplicar mesmo, assim. Eu acho que é muito representativo e teremos boas conversas aqui hoje. Né? Com certeza. Acho que vai ser legal. Mari, conta pra gente, explica pra gente o que é o Fuck Up Nights e que aí, assim, obviamente a gente sabe porque a gente pesquisou antes da gente estar aqui, mas as pessoas que estão nos ouvindo precisam saber desse projeto, né? Então conta pra gente o que é, como funciona e por quê? O que fez você trazer esse projeto para São Paulo? Perfeita. Bom, o Fuck Up Nights é uma iniciativa que nasceu lá no México, já tem mais de 10 anos, e começou simplesmente com um grupo de amigos que se reuniu para falar das coisas que deram errado, né? Pessoas que trabalhavam juntas ali, que estavam bastante descontentes já de ver pessoas que estavam só falando sobre os grandes sucessos que tiveram na vida. E eles falaram, vamos nos reunir e fazer uma reunião aqui para a gente falar um pouquinho das coisas que deram errado, o que eventualmente a gente consegue aprender com isso. Isso, eles se reuniram ali num bar, isso acabou chamando a atenção de outras pessoas, para quem eles contaram a experiência, e isso começou a crescer. Outras pessoas tiveram interesse de se juntar a eles para conversar da mesma forma, sobre os mesmos tipos de assunto, e isso começou a virar algo bem maior, e acabou que hoje isso é uma franquia que roda pelo mundo inteiro, que já passou por mais de 300 cidades em 90 países, e no final do ano passado eu trouxe aqui para São Paulo, já tinha passado por São Paulo, na verdade, há alguns anos, e tinha saído, e ano passado eu resolvi trazer de volta. Então, assim, para quem não conhece, o Fuck Up Nights, é esse nome realmente, pra gente falar dos fuck ups da vida, ele tem um formato muito parecido com essas palestras do TED, né, e outras palestras semelhantes que as pessoas têm em torno ali de 20, 25 minutos, né, um tempo curto, para irem contar suas histórias. Mas com a grande diferença de que as pessoas não vão para contar grandes sucessos, elas vão contar o que deu errado, onde elas falharam, um projeto que não foi bem sucedido, algo que elas tiveram que começar do zero, um empreendedor que quebrou e perdeu tudo que ele tinha. Então é uma forma de você ter um espaço de segurança psicológica de pessoas que estão dispostas a compartilharem as suas histórias e outras pessoas na audiência que estão dispostas a ouvirem essas histórias e de alguma forma aprenderem com os erros dos outros também. E se identificarem com os erros dos outros. Então, enfim, a gente tem alguns eventos que são organizados durante o ano, né, em que a gente leva ali de 4 a 6 palestrantes para contarem suas histórias. E depois a gente tem algumas dinâmicas também, para as pessoas poderem, né, interagir, tirarem dúvidas, compartilharem também suas histórias ali de última hora. Então é uma experiência muito legal e que eu convido também as pessoas que tenham interesse tanto de contar suas histórias quanto de ouvir outras histórias. É uma experiência bem rica, uma forma diferente realmente da gente aprender, principalmente quando a gente empreende, quando a gente inova para fazer uma coisa diferente que talvez ninguém esteja fazendo. Então tem sido um exercício bem interessante, assim, acho que para quem conta e para quem participa e assiste também. Que legal. Nossa, me chamou a atenção, assim, um movimento que começou num bar para falar sobre histórias que não deram certo. É o característico, né? Tive um dia horrível, vou pro bar encontrar meus amigos e ali eu abro meu coração. Você tá vendo como a oportunidade está em todos os lugares, não é? Virou uma franquia de gente. E virou um negócio grande, assim, né? Porque hoje, além de ter a parte dos eventos, né? Que cada pessoa, existem várias Marianas aí espalhadas pelo mundo organizando os eventos nas cidades, nos países, mas tem também toda uma parte de consultoria para a empresa, tem pesquisa, tem workshop, tem várias coisas que hoje eles conseguiram, né, justamente falando sobre os erros, transformar isso num negócio e ajudar as pessoas e se ajudarem ali também, né? Em cima disso, transformarem isso num negócio. E o que, acho que nessa introdução que você trouxe foi muito assim o que me movimentou aí atrás desse movimento do Fuck Up Nights, né? Acho que eu estava num momento olhando muito eu fui uma pessoa que sempre tive muita dificuldade de falar sobre os meus erros, de assumir os meus erros, né? Aquela pessoa que se considerava perfeccionista, workaholic, né? Até um momento que eu passei por algumas questões bem complexas na minha vida, de burnout, de problemas pessoais e profissionais, e eu falei, cara, não, eu preciso parar e olhar realmente o que tem de errado, o que eu consigo fazer com isso, como é que eu consigo me conectar também com pessoas que passaram por coisas semelhantes. E aí, um dia, voltando de um desses eventos em que as pessoas vão só para contar coisas maravilhosas, evento de área de comunicação, aliás, que foram contar cases muito legais, que trouxeram grandes resultados para as empresas. Eu fiquei 2 dias num evento desse. A hora que eu voltei, eu falei,
tá, mas o que eu efetivamente aprendi de diferente com que essas pessoas trouxeram? E eu falei, muito pouco, quase nada. E aí, comentando esse meu desconforto com algumas pessoas, me falaram do Fuck Up Nights, eu não conhecia a iniciativa, me falaram, eu falei, é isso mesmo que eu preciso e quero incentivar as pessoas a participarem. Aí fui atrás e hoje estamos aqui. Legal. Aí, ó, a jornada da heroína. Tá vendo? Não, mas antes de chegar aí, teve Anti-heroína. Teve um burnout. No meio desse processo. Tá vendo? Não, mas a jornada da heroína real. Ou seja, a anti-heroína. Exato. Eu acho que os anti-heróis são muito mais... É um pouco herói e um pouco vilão, né? Exato. Você tá num não lugar. Eu acho isso maravilhoso. Não é mais binário, não tem que ser herói. É o anti-herói. Só o bom ou só o ruim. Entre os duas coisas. Exato, você não precisa ser um só, né? E você ser um não te tira o espaço na outra categoria, não Exatamente. é? Exatamente. Como você vê essa trajetória, Caí? A gente já falou, trazendo um pouco de contexto aqui, né? A gente já falou, Caí e eu trabalhamos juntos em cima desse ponto, falando sobre inclusão racial. Então, o quanto a gente precisa falar sobre esse tema quando a gente fala sobre a conscientização do povo negro no Brasil, que a gente tem esse discurso bem forte, né? E como transformar essa vivência em algo que seja exemplo para as outras pessoas. Por isso que eu, continuando no contexto, por isso que chamei Caê para compor a mesa aqui hoje. Me conta. Como foi a sua jornada aqui de construção em cima desse tema, quando a gente trabalhou no projeto? Não, legal. Primeiro eu vou dar um outro contexto. Eu acho essa temática muito interessante, até porque eu sou uma pessoa que eu gosto de consumir. Eu fico um pouco obcecado com algumas temáticas quando eu gosto bastante. E trazendo dentro, né, da comunicação, essa parte de narrativa sempre foi algo que me trouxe muito brilho nos olhos, assim. Então, a jornada do herói, eu já estudei um pouco em alguns cursos de como fazer apresentações. Eu sou apaixonado por TEDx. Gosto muito do formato. Eu acho que dá para tirar bastante insight, porque você vê a história da pessoa de uma perspectiva diferente. Sim, tem a estrutura narrativa de jornada de herói. Mas, né, geralmente, na maior parte deles... Mas você consegue entender um pouquinho mais da vivência daquela pessoa e te traz uma proximidade, né? Eu gosto de ter o TEDx como referência, né, de pessoas e de histórias. Só que aí, com o tempo, indo em bastante evento presencial, percebendo como essas questões de cases, de sucesso, de premiações, histórias de vida, saiu de um lugar, foi para outro. Isso começou a me incomodar um pouco, assim, conforme o tempo vai passando. E eu acho que também isso veio muito através do meu autoconhecimento, né? Eu acho que isso vai evoluindo com a gente. Às vezes tem coisa que não te incomoda em determinado momento da sua vida e tem coisa que começa a te incomodar depois. E eu acho que eu só comecei a olhar com essa temática, para essa temática, né, da questão da positividade tóxica, essa questão, né, dessa jornada mesmo. Nossa, eu preciso ir até a lama para subir. Eu acho que não é necessário, né, isso acontecer. E quando a gente começa a pensar nisso, fazendo um recorte racial, recorte de gênero, recorte regional, isso fica muito delicado, porque parece que é necessário que tenha, né, que seja obrigatório você passar por uma chancela de drama, uma chancela de tristeza, uma chancela de escassez, uma chancela de violência para poder ocupar um lugar de poder que você poderia estar sem passar por tudo isso, né? Sim. Então, é uma coisa que às vezes acaba trazendo um nível de opressão que para mim não precisa existir, né? Então é um pouco delicado falar sobre isso, porque aí a gente pode cair em alguns discursos, meritocracia e outras coisas, mas não é sobre isso, né? A gente fala também bastante, eu e a Cami e o Uber, né, que fez o projeto com a gente, falamos bastante sobre esse lugar de não estar só discutindo dor, né? Não discutir somente esse lado ruim. Sim, o mundo é complexo, o mundo é difícil, mas como que a gente consegue olhar, né, pular algumas etapas, né? E não ficar só ali na tragédia, né? Já tem tanta tragédia. Então vamos olhar para um lado, para uma ótica um pouco mais positiva, mas pé no chão.
né? O tal do bom dia pra quem? Né? Tem dia que você não vai estar acordando dando bom dia pro... Igual a música do Zé Cabaleiro, né? Dando bom dia pro cara da padaria. Não, tem dia que você não quer. Tem dia que você quer tomar seu café e não falar pra ninguém. E também tá tudo bem esse dia, né? Exato. Tá tudo bem. Meu. Você falou num ponto crucial, né? Que é a gente se encontrar dentro dos lugares, dos marcadores sociais, né? Se encontrar num lugar de exclusão. Uhum. É o que eu e a Mari, a gente estava falando um pouquinho antes de começar a gravar. Quando a gente está num lugar de exclusão, assim, algumas gerações, alguns anos atrás, era assim, estar em um ambiente de exclusão é depreciativo, ainda hoje, né, atualmente, Sim. é depreciativo, não te põe em um lugar de status, não te põe em um lugar dentro do círculo de amizades que as pessoas valorizam e tudo mais, não é algumas pessoas. E ali a gente começa a negar, né? Muito acontece isso quando a gente está falando em corporativismo, por exemplo, né? Você começa a, não é negar, mas é a não falar as suas origens, ou as suas dores, ou os seus percalços, as suas dificuldades, não é? E aí eu vejo que um movimento muito constante que tem acontecido agora é, poxa, as pessoas entenderem que esse lugar de não tenho tudo é mais comum do que as pessoas imaginam. Isso não devia ser novidade, né? Uhum. E aí, quando uma pessoa fala, tá vendo? É por isso que a gente falou, né? Quem nunca torceu pro vilão ou pro anti-herói em um filme? Porque a gente olha e fala assim, eu sou simplesmente humano. Eu já me vi neste lugar de vulnerabilidade. Eu já me vi neste lugar de... não sei... algo que não é louvável perante o padrão determinado de perfeição, né? E aí as pessoas falam, nossa, eu também. Puxa, eu também. E aí, dentro dessa rodinha dos excluídos ali, né, as pessoas começam a se fortalecer, porque se conectam, porque o viés de afinidade coloca elas ali em conexão e começa a aumentar esse movimento, e aí a gente vê que, puxa, tá vendo? Não sou só eu. Exatamente. Então a gente olha para o outro e fala, eu também. Isso eu vejo que faz com que a gente estenda a mão e tenha empatia e ajude alguém e traga essa sensação de coletividade ancestral que a gente fala tanto, né, Caê? Exato. Com mais naturalidade, né? Foi isso que você sentiu com as pessoas que participaram desse projeto, Mari? Com certeza. Um ponto que eu estava comentando antes da gente começar, que me surpreendeu muito a quantidade de pessoas que queriam contar suas histórias. Né? Logo que eu fiz o post lá no LinkedIn, nas redes sociais, tal, convidando as pessoas, explicando um pouco da iniciativa. Quem quiser vir contar a sua história, tal, entre em contato. Eu falei, ninguém vai querer vir contar a sua história, né? Falar que quebrou uma empresa, ou falar que, né, teve um grande problema. E a minha surpresa foi que muita gente apareceu. Né, do final desse ano para cá, acho que eu já conversei com mais de 50 pessoas que tinham interesse em ir ali contar suas histórias. E acho que todo mundo muito nesse movimento de se identificar com outras pessoas que estivessem passando por problemas parecidos e de alguma forma fazer parte assim, de um grupo. Né? E acho que as pessoas que vão assistir também vão com esse intuito de estou empreendendo, estou trabalhando com inovação, estou fazendo uma coisa diferente e estou com vários percalços aqui, eu estou com medo de errar. Então, acho que isso ficou claro, assim, das pessoas falarem, não, eu quero ir participar porque é um espaço que hoje não existe, eu não estou me identificando muito com esses cases só de sucesso, então quero ir lá, talvez, para fazer parte desse grupo e a gente tem um espaço tranquilo e aberto para falar das coisas com sinceridade, né? Exatamente. Como diz Brené Brown, é preciso coragem para ser vulnerável, né? Exato. É preciso coragem para chegar, admitir um erro e falar, realmente eu errei, e eu sinto muito, e eu vou ser acolhido. Maria, eu falo bastante, de novo, né, vou até repetir o que a gente estava falando antes, busco trazer bastante essa pauta, porque o Pod Plurais traz fortemente essa legenda, recorte de gênero, recorte racial. Então, assim, eu acho que nós três aqui estamos em um lugar onde a gente não tem muita... a gente não pode errar, né? Exato. Então, quando a gente fala, eu errei, eu tô assumindo esse erro e eu sinto muito.
Não basta mais aquela, isso não vai acontecer novamente. Talvez a gente não tenha chance de evitar que não aconteça novamente, né? Então, esse lugar, para chegar nesse lugar, precisa de muita coragem. Precisa de muita coragem. Acho que por isso que você se surpreendeu, não? Quando as pessoas falam, não, eu posso ir falar minha história. Mas eu acho que tem um complemento também, que é como que resolvemos isso, juntos ou não, né? Que evolui. Errei, reconheci, e qual é o próximo passo? Também eu acho que tem que evoluir. Exato. Né, essa discussão. E aí eu imagino que esse evento deve ser um misto de terapia coletiva com mentoria, né? Com uma coisa assim, eu tô super curioso pra isso. Sabe de uma coisa? Quando você mencionou, fiquei pensando nisso, né? Quando a gente vai em lugares, assim, que tem essas rodadas de sucesso, a gente vai para se inspirar. A história do outro pode parecer para mim uma grande inspiração e falar... bom, então existem podcasts que surgiram do nada, então eu também vou fazer, porque é simples, né? A gente chegar aqui, chamar, liguei, falei, você pode também. Cheguei, pus o microfone, tô aqui falando, é super simples. Então, se aconteceu com essas pessoas, por que não pode acontecer comigo? Então, dá uma propaganda enganosa ali, né? Dá uma impressão de facilidade que é fácil, que é errônea. Agora, quando você vai e ouve falar, putz, olha, eu queria muito falar sobre assuntos e fora da minha rodinha, levar isso para outras esferas, outros patamares. E aí eu fui até você encontrar um estúdio, até você se organizar, porque nada é de graça nesse mundo. Até você falar, bom, tá bom, então, escrever uma pauta, começar a gravar sem gaguejar, colocar a cara aqui, ó. Você tá falando sobre você? Eu posso te expor uma vulnerabilidade. Esse tipo de coisa... Ai, gente! Esse tipo de coisa exige muito. Exige muito. E aí, quando você vai e ouve a pessoa falar dessa forma, aí você fala, putz, tá bom, eu quero ter um podcast. Eu quero abrir uma consultoria. Eu quero, sei lá, ser astronauta. Só que eu tô consciente do caminho que eu vou ter que trilhar. E aí você vai com mais força, você vai com mais determinação. Sim. Tô errada, gente? O que vocês acham? Não, tá. Concordo. Acho que é isso, né? E às vezes parece que é um passo a passo muito simples, né? É isso, o exemplo que você estava dando aqui, né? Você tem o estúdio, você tem os convidados, você tem a pauta, mas tem tantos percalços que podem acontecer no meio do caminho, que se você olha a história de outra pessoa, você tá vendo só esse passo a passo. E a hora que você for fazer, algumas coisas vão acontecer que você vai falar, nossa, acho que ninguém tá passando por isso, só eu tô passando por isso. Aí, tá vendo? Eu não sei fazer, eu não consigo fazer e tal. Então, falta, eu acho que, né, a gente ter essas trocas realmente, acho que um pouco mais abertas do caminho inteiro mesmo, do que deu certo e que não deu também. Eu tenho certeza absoluta que, assim, quando a gente fala sobre inteligência emocional, sobre saúde mental, sobre autocontrole, né, a gente fala sobre isso. Tipo, saber identificar quais são suas fraquezas, se abraçar, ter empatia, né, e saber ler quais são os seus sentimentos. Saber identificar quais são suas reações para antever os seus gatilhos e aí você conseguir manter o equilíbrio. Então, quando a gente ouve histórias humanas, a gente fala, puxa, tá vendo? Me identifico com isso. E aí, esse movimento, será que cair na sua trajetória ali de comunicação, de entretenimento... É um lugar onde as pessoas têm muita ego, né? Ego inflado, né? Não posso muito falar que errei, que gaguejei, né? Você acha que seria diferente esse ambiente, esse mercado todo, se as pessoas pudessem chegar e falar assim, não, olha, eu erro sim, você também, isso aqui tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando a gente falou bastante sobre o social, a gente falou bastante sobre admitir erros. Agora, quando a gente traz isso para o corporativo, assumir os erros no corporativo, sem deixar o ego chegar à frente, como você vê o impacto em um ambiente onde as pessoas trabalham bastante com o que é externo, né? Eu vejo assim, por ser de agência, é engraçado que
as pessoas não enxergam a agência como uma empresa, né? Enxergam a agência como se fosse um núcleo separado, assim. Então já quebra um pouco desse estereótipo de corporativo. Então, pressupõe-se que existe um pouco mais de liberdade. Mas a liberdade nem sempre é uma liberdade livre, né? Não é o conceito fiel da palavra. Então, sim, existe muita essa questão de ego, essa questão de você ter que construir, às vezes, uma persona que você não acredita para sobreviver de fato, né? Inevitável não falar de raça e questões de gênero e orientação sexual dentro de agência, não tem como não falar sobre isso, principalmente sobre questão de poder e liderança e tudo mais. O contato das pessoas que trabalham em agência geralmente são com os clientes, né, que são o corporativo, então já é mais uma camada que as pessoas que trabalham precisam enfrentar ali, né, para lidar no dia a dia, então nem sempre existe uma responsabilidade afetiva, sim, é trabalho, mas uma responsabilidade afetiva com o lado de lá, né, com o lado do cliente. Então, às vezes as demandas chegam, o dia a dia é muito estressante, então acaba cascateando ali essa relação e às vezes fica um pouco confuso. Então, se partisse de um pressuposto mais real de que a campanha existe, uma ação existe, vai sempre dar um problema. Sempre. Tem que partir do pressuposto que o problema existe. Quando a gente pensa em estratégia, para iniciar o trabalho, tem toda uma metodologia que a gente pensa em objetivo, pensa em contexto, pensa em cenário, mas precisa pensar no problema primeiro, o problema ser resolvido, né? Daí sim, pensar numa solução, pensar em comunicação. Então é importante olhar, né, a partir da perspectiva do problema, né, para resolver, e essa é a base de toda a comunicação. Então, se nessas relações criadas dentro da comunicação, da publicidade, existisse que, né, o problema ele vai nortear todo esse processo, porque é muito problema, os erros, os percalços acontecem, é prazo, é detalhe, são relações ali, e se essa fosse a base, a verdade, a vulnerabilidade declarada, né, de, olha, temos um problema aqui, vamos sentar com calma para resolver, ia ser tudo muito mais leve, né? Eu nem falo que seria mais fácil, mas seria mais leve tratar isso no dia a dia mesmo, sabe? Então, eu vejo que, além dessa questão de bastante coisa, né, no dia a dia das pessoas de comunicação, essa questão da vulnerabilidade e poder ser quem você nu e cru, trazendo sua verdade, trazendo sua dor, ela não é ainda 100% aceitável, né? Às vezes está no discurso, às vezes muito se fala sobre isso, mas na prática é muito complexo corpos diferentes viverem de verdade no mundo da comunicação. Na comunicação do mundo e na comunicação também. Eu ia falar, né? No mundo corporativo, no mundo fazendo já a ponte. Porque assim, isso é uma pauta que eu levo muito nas empresas. Porque assim, partindo do princípio, quando a gente fala de diversidade e inclusão, quando a gente fala de equidade dentro do ambiente corporativo, já tem assim, as Big Four, as grandes corporações, eu não estou falando novidades aqui, não estou tirando dados do meu bolso. Já sabemos, assim, comprovadamente que trabalhar com diversidade e inclusão traz lucro para as empresas, traz melhores resultados. E, claro, tem vários pilares que comprovam esse raciocínio, mas um deles é o de pessoas. Então, assim, quando as pessoas podem ser quem são, essa palavra que você falou, quando elas podem ser quem são dentro do ambiente corporativo, elas entregam mais, elas têm mais criatividade, mais presença. É aquela grande frase que a gente fala, né? Quando você gosta do que você trabalha, você se diverte, você não está trabalhando. Sim. É óbvio que a gente não está romantizando de uma forma que, assim, sua vida vai ser sempre um morango, né? Não é isso, o escritório não é sempre uma delícia, mas pode ser melhor do que aquele pacote fechado que mostraram pra gente nas séries de TV dos anos 80. Sabe assim? Tapa na mesa, e gritaria, e ofensa, e pronto. Não.
quando a gente é quem a gente é, quando a gente pode ser a nossa verdade dentro do ambiente onde a gente trabalha, a gente rende muito mais, a gente é mais fluido. E aí, olha só como são essas construções, né? Quando a gente é mais fluido, quando a gente é mais... quando a gente não está tão tenso, preocupado em como os outros vão nos ver, a gente não erra tanto assim. As nossas atenções estão todas voltadas para o que a gente está produzindo, para o que a gente está fazendo. Ao invés de estar pensando com uma parte do cérebro, pensando em manter um marketing ali, né? Sim, marketing isso pessoal, né? Exato. Isso é tão desgastante, profundo, isso é tão desgastante, né? Mari, como você vê isso puxando a pauta da mulher dentro do ambiente de trabalho? O quanto essa construção obrigatória que a gente foi pautada, né, a seguir, pode ser, enfim, revisitada quando a gente fala da jornada do anti-herói da mulher dentro do ambiente de trabalho. Sim, é ainda bastante complexo, né? Eu tenho 20 anos também de ambiente corporativo, né, trabalhando com comunicação, com marketing. A gente já evoluiu, obviamente, acho que do começo ali que eu peguei do mercado, mas ainda tem muita coisa que está no discurso. Né, acho que depende muito do ambiente que você está, o tipo de empresa que você está, o quanto ela acredita e coloca em prática as questões de inclusão e diversidade, mas ainda é bastante complexo, né? Tem alguns setores que você acaba passando que você vê que as pessoas ainda estão te examinando com réguas bastante diferentes. Né? A régua que usa para examinar, olhar os resultados do desempenho de um determinado perfil é completamente diferente de outro tipo de perfil. Né? E engraçado até que vocês estavam falando, me fez parar para pensar aqui sobre as pessoas que toparam em contar suas histórias no Fuck Up Nights também. Maioria homens, brancos, héteros. Então, assim, algumas mulheres toparam e também, acho que a gente não chegou a ficar 50-50 ali, mas foi bastante. Mas, assim, acho que mostra também a questão do quanto para esse perfil é mais tranquilo falar sobre isso, é mais aceito falar sobre isso, né? É um tabu geral, mas quando você olha para esse perfil, né? Não, tipo, eu dei a volta por cima, então eu consigo contar isso mais facilmente. Enquanto a gente, acho que cobra muito esse perfeccionismo, porque é o que precisa, né? A gente se cobra porque é o que é cobrado de nós. Se não for assim... né? Exatamente. Se não for assim, você não tem seu lugar ao sol, né? Como é que eu vou me mostrar os meus erros e me mostrar tão vulnerável, sendo que a régua que me mede é diferente da régua que mede uma outra pessoa, né? Então, acho que a gente andou um pouquinho já quando a gente olha o papel da mulher no ambiente corporativo, mas a gente ainda passa por muitas questões, né? Do assédio que não é visto como assédio, das preferências. E acho que tem muito esse papel também, né, da inclusão e diversidade ali, de às vezes ter que ser uma coisa meio forçada, não sei se esse termo, né, mas meio forçada, porque as pessoas acabam puxando muito os semelhantes a elas, né? Sim, então, se os que estão acima são todos iguais, são todos homens, brancos, de determinada idade, eles vão estar sempre puxando outros parecidos com eles, né? Então, enfim, ainda é um caminho longo, né, que eu acho que a gente está percorrendo nesse ambiente. Porque eles trazem, assim, é um perfil que essa resposta, né, seja vulnerável e me conta uma história. Isso muda muito de acordo com o perfil de quem está falando. Totalmente. Um homem vai te trazer uma resposta. E eu não estou falando aqui que é um contra o outro, tá? Eu sempre falo isso em todos os episódios. A gente não está falando de oposição, a gente está falando de é o resultado da sociedade onde a gente está inserido, infelizmente. Um homem vai trazer uma resposta. Uma mulher branca vai trazer uma resposta. Um homem negro, um homem preto retido vai trazer outra resposta. Exato. E uma mulher negra vai trazer outra. É o que eu te perguntei, né? Se você faz um evento desse dentro da quebrada e fala, o que você aprendeu com seus erros? Nossa, você sai com um livro. Inovação. Inovação. O que na quebrada é gambiarra, né? Sim. Na Faria Lima é inovação. Exato. Entendeu? O que tem, eu falo isso sempre. O que tem de mulher, PhD em economia, na quebrada, que assim, dia 10 não tem mais dinheiro, mas os filhos comem até o dia 30. Como elas fazem isso? Então, assim, se você ouve a experiência dessa mulher, ela não vai ter a menor vergonha de falar que ela
ela não vai ter a menor vergonha de falar a vulnerabilidade dela. Pro contrário, entende? Então, assim, levar essa questão e olha que riqueza, ainda tô te dando aqui uma... Se você leva uma plateia de homens para ouvir esses aprendizados, olha como vira, né? Quem tá ali, o controle da narrativa. Quem tá ali ouvindo as palestras de sucesso é quem quer chegar lá. Exato. Se você muda os lugares dessa plateia e do palco e você põe ali quem chegou através de muito perrengue, falando para quem já está lá, nossa, imagina o resultado disso tudo, gente. Eu acabei de ter aqui essa epifania. A gente já pega e já faz uma pesquisa. Vai ser agora, que vamos parar de gravar que a gente vai trabalhar. Encerrado, pá. Gente, loucura. É isso. Legal. Eu acho que várias coisas surgem a partir da discussão sobre vulnerabilidade, né? Porque vulnerabilidade te conecta as pessoas num lugar muito mais profundo do que às vezes momentos de felicidade. Sim. Né? Você parece que a energia ela gruda, né? Você tá confiando tanto no que a pessoa tá te trazendo ou no que você está falando, né? Você sente tanta confiança que é um match que não tem como, né? Então, eu acho isso muito bonito, apesar de, às vezes, ser doloroso. Muito. Né? Por quê, Caê? Porque é como se você estivesse se despindo de coisas que você, às vezes, é secreto pra você, ou às vezes você não ressignificou, e às vezes você tá falando pela primeira vez, verbalizando. Então, muita coisa que... Vou dar o meu exemplo, que eu penso, que eu falo assim, nossa, mas por que eu estou pensando isso? Não faz sentido. E aí, se eu falo alto, às vezes eu falo no espelho só pra me ouvir. Eu falo, tá bom. Fez sentido? O que faz sentido eu guardo, o que não faz sentido eu deixo. E aí, se eu comunico pra alguém, e é algo que eu acho que é muito vulnerável meu, eu acho que eleva de patamar. Então, pode ser uma dor, ou pode ser alguma coisa que, enfim, seja uma bobeirinha, mas eu tenho treinado como esse tipo de narrativa na minha vida se comporta e como eu sinto em relação a isso, né? É terapia, eu faço... Assim, eu sou essa pessoa meio obcecada, já contei. E aí, além de terapia de comportamental, eu vou pro Tantra, que eu gosto do meu Tantra, que mexe com bastante coisa de energia. A yoga, respiração, então eu sou essa pessoa. PNL, adoro uma PNL. Então eu gosto de fato, ter o autoconhecimento como ferramentas pro meu dia a dia, pra tudo na minha vida. E aí vou pro horóscopo, vou pra minha macumba. Então eu sou essa pessoa assim, que eu prefiro dizer que eu acredito muito mais do que desacreditar nas coisas, né? Eu acredito em tudo, me prova o contrário se não existir. Porque eu acho que fica também mais leve. Você para de desconfiar das pessoas. Então, eu prefiro acreditar que as pessoas elas vão ter boas intenções do que me blindar de alguma coisa, de alguma resposta, de algum contato, achando que vou ter algum problema com isso, né? Eu acho que também isso casa um pouquinho com essa questão do anti-herói. Porque eu pesquisando sobre isso, sobre essa jornada e tudo mais, eles têm algumas características, né? Então o anti-herói ele se difere bastante do herói, porque o anti-herói ele é mais... Algumas coisas, né? Fere aí a moral, os bons costumes, mas ele é muito mais próximo das pessoas, né? Sim. Ele é muito mais vulnerável, né? Ele tem algumas características que nos aproximam muito mais. Às vezes são pequenos detalhes ali que a gente tem uma conexão muito maior. São coisas, às vezes, pequenas ruins, assim. Uma fofoquinha ali, sei lá, um detalhezinho que você não faria. Não é ético fazer isso, mas todo mundo faz um negocinho. Entendeu? Então, eu acho que o brasileiro é um ser muito anti-herói, né? Como concepção, né? Como criação, né? Todos os brasileiros são anti-heróis, né? Sim. Todos e todas as brasileiras são anti-heróis. E aí, quando olha pra literatura, a Macunaíma é o clássico, assim, anti-herói. Né? Aquela pessoa... que é o resumo disso, né? Então, é mais malandro, é mentiroso, é preguiçoso, não sei o quê. Quem que não é? Quem que tem dia que não tá afim de trabalhar? Quem tem dia que... Sabe? Então, assim, a gente tem que tirar um pouco esses
estereótipos, né? E equilibrar um pouquinho. Eu gosto de pensar no positivo, mas o tóxico também, ele me incomoda um pouco. Então, quando a gente equilibra essas coisas, eu acho que fica mais legal de viver, né? Eu sou essa pessoa mais profunda. A câmera ali, né? Gente, maravilhoso. É isso mesmo. Não, você tá falando, eu tô pensando aqui, gente, tem tantos... Quantas vezes a gente olha e fala, putz, tá completamente errado dentro dos padrões, né? Dos parâmetros julgados como certo, mas eu queria tanto, né? Imagina, quando eu era adolescente, eu assistia aquele filminho. Puta, não vou lembrar. Qual? É aquele lá. Não é aquele? Todo mundo viu, Não, né? peraí, como chama aquele do cara que falta na aula, finge que tá... Curtindo a vida doidada. Exato! Então, vou voltar. Então, quando eu era menina, assisti o Curtindo a Vida Doidada. Gente, ele é completamente errado. Tudo que eu não podia fazer, mas eu queria fazer todas as coisas. Eu queria pegar o carro, eu queria fazer aquela artimanha toda pra fingir que eu tava dormindo, enrolar o diretor. Eu queria fazer todas essas coisas. E não é porque era um vilão, é porque eu falo, putz, é você trazer pra dar uma conotação humana para aquilo que a gente fala, eu não posso fazer porque isso é errado. Uhum. Mas é errado, mas não é malvado. É errado e é humano. Errar é aquilo onde a gente se encontra, né? Errar é humano, não é aceitável, mas é humano. Uhum. E não é malvado. O erro não é sempre uma maldade. Uhum. Pode ser Sim. simplesmente humano. Sim. Falta Né? de conhecimento pode ser tanta coisa, né? Você Pode pode ser, ter tido uma atitude equivocada por tanta coisa, falta de conhecimento, vivia numa realidade completamente diferente. Aí, de repente, você olha e você fala, nossa, agora eu descobri que realmente não era assim que deveria ser. Ou você só não tava bem. Exatamente. Eu acho que tem que naturalizar isso também. né? Eu não acordei bem, te dei uma resposta atravessada hoje. Não precisava. E assumir isso, né? Tá bom. Não, tá certo. É que eu tô... Olha o que eu tô pensando aqui. Já aconteceu isso comigo. Eu tô bem irritado com uma pessoa aqui, mas eu já vou quebrar esse negócio, entendeu? Quer olhar pra câmera e deixar seu recado? Ela já vai estar no ano novo. Eu espero estar com essa pessoa no ano novo. Não, sabe o que é? Você falou uma coisa agora que me deu uma outra epifania, olha que loucura. Eu tenho levado muito esse tema pra empresa. As pessoas falam, poxa, a gente tá numa estrutura que é uma estrutura social que é misógina, machista, racista. Então, até que ponto eu consigo mensurar se a pessoa foi machista com você conscientemente, de propósito, porque ela quis, ou se foi de fato falta de informação. Com racismo, com homofobia, a mesma coisa. A gente já teve essa conversa, Caio. Sim. Eu até expliquei porque é complexo. A gente chega num lugar que aí, olha só como traz isso, né? Se você, olha que coisa. Se você fala, você consegue entender, olha, essa pessoa teve essa ação por falta de conhecimento. A gente pode até falar sobre pessoas, por exemplo, que estão em relacionamentos abusivos, vítimas de relacionamentos abusivos. Sim. São pessoas que estão nessa situação por falta de conhecimento. Então, assim, eu não conheço outra estrutura. Eu vim de uma família onde o relacionamento era assim. Eu vejo nas TVs o relacionamento dessa forma. Exatamente. As minhas amigas estão em relacionamentos dessa forma. A gente já teve aqui na mesa uma pessoa que deu um depoimento desse, de atender uma pessoa que era assim. Poxa, eu apanho, minha mãe apanhava, minha irmã apanha, minhas amigas apanham também. Então é isso. É genuinamente falta de conhecimento. A pessoa acha que o certo Aquele é o certo. E aí você traz essa pessoa para uma outra realidade e você fala, não é isso. Isso está errado. Não, essa estrutura machista, esse seu comportamento partiu dessa realidade. Então, assim, só que aí agora, saiba que essa é a verdade. Você põe essa pessoa num lugar de vulnerabilidade, porque essa pessoa vai ter que olhar e falar assim, puxa, eu fui criado dessa forma.
Eu cresci dessa forma. Eu já tive zilhões de atitudes como essa. E eu me acolho. Eu acolho os meus erros. Eu sinto muito. E daqui pra frente eu vou mudar essas ações. Então isso é você partir de uma premissa de lugar de vulnerabilidade e falar, putz, então agora não mais repito. Entende? Não é estou me desconstruindo. É identifiquei o meu erro e daqui pra frente vou fazer o meu máximo para não repetir. Sim. E eu vou buscar literatura, vou buscar conhecimento e todas essas coisas. Aí a gente parte de um ponto de que, assim, às vezes é criação, às vezes é falta de conhecimento, às vezes é ignorância no sentido cru da palavra. Sim. Ignorar significa não conhecer. Então, sim. Agora, é uma linha tênue, né? Você falar, puxa, é ignorância, mas é que eu não sabia. E continua sempre assim. Não pode ser. Então, é um lugar delicado a gente falar, poxa, a pessoa tomou esse tipo de atitude simplesmente por falta de conhecimento. Né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado quando a gente chega nesse lugar. Sim. O que vocês acham? Falei tomar água. Ímpar. Eu acho que... Mas eu acho que fazendo, né... Eu sou a pessoa que menos entende do assunto aqui de inclusão e diversidade, mas acho que fazendo um gancho com esse tema, a importância justamente da gente ter equipes e grupos cada vez mais diversos, né? Porque faz com que a gente caia menos nesse tipo de erro, né? Sim. E até falando de comunicação, o quanto de casos que a gente vê de campanhas publicitárias e tudo mais com erros absurdos, né, de racismo, de homofobia, enfim, que você fala, gente, não é possível que a equipe que fez isso era diversa. Provavelmente não. Se fosse, talvez isso não teria acontecido. Né? Então, acho que tem muito a ver com esse lugar também, né? Porque cada um vai ter vivido uma história diferente, vai ter um desconhecimento diferente, e como é que essa união toda ajuda a mudar um pouco, né? Esse cenário, e você não continuar repetindo essas mesmas coisas, né? Eu já olho muito num lugar de... Seria muito mais fácil se todas as pessoas assumissem que, morando no Brasil, elas são naturalmente racistas, inclusive as pessoas pretas, são naturalmente machistas, incluindo as mulheres Sim. naturalmente LGBTfóbica, incluindo a população LGBT. Ponto. Esse é o pressuposto. Como que você evolui? Letramento. Você sai desse lugar com letramento. Então, aceita que dói menos. Às vezes tem gente machista, racista. Quando você fala isso, a pessoa fica mais ainda, né? Ela tem um comportamento muito pior. Porque é um lugar de dor que não faz sentido. Né? Eu não sou machista. Olha só. Então, por que aceitou esse problema que não é só seu, é estrutural? E se você está reproduzindo, continua perpetuando, a culpa é sua também. Isso parte um pouco da responsabilização do tema. Se você não fez alguma coisa, então você lide com esse problema que é seu. Sabe? E aí você se responsabiliza em uma mudança que tem que partir de você, do seu conhecimento, da sua vontade de sair de um lugar que às vezes você não representa, mas você oprime, e aí não tem o que fazer. Se cada um entender que todo mundo tá nesse lugar de criação, né, de uma concepção de um país que é assim, foi criado assim, e se movimentar para mudar, aí, enfim, é pouco. É só estudar, sabe? Então tirar dessa normalidade. Você se conecta com a sua humanidade, exatamente o anti-herói. Você vai se conectar com a sua humanidade, assumir os seus erros, entender e olhar para eles e falar, bom, a partir disso daqui, eu construo uma nova narrativa. Somos anti-heróis aqui. Exato, né? E aí, de repente, você tá ali super estudado, estudei, li, me inteirei. Nossa, tive uma atitude gordofóbica. Putz, errei. E agora, o que eu faço? Corrigir, entendeu? E tá tudo certo. Né? A gente não é, canônicos pra... nunca errar, a gente vai errar sempre. Vai. Né? É só aceitar. Você já vai terminar? Não. Ai, que susto. Você falou, gente, eu já falei assim, meu Deus, eu nem falei nada. Não vou encerrar, Caio. Ainda falta a gente falar sobre empatia, que é um negócio que a gente precisa.
Juro, gente, eu sempre falo que é uma palavra que caiu em desuso, caiu quase num clichê, né? Mas que é muito importante a gente saber. Voltando a Brené Brown, que a gente já mencionou aqui antes, ser empático, tem um vídeo dela que eu adoro. Ser empático não é você viver a dor do outro, é você sentir junto. Eu não vou sentir a sua dor, mas eu posso passar por esse processo junto com você. Quando você fala, eu sei o que você está passando, não sabe. Você não tem os meus gatilhos, você não tem a minha experiência. Ainda que eu te conte, ipsis literis, tudo, toda a minha vivência, eu estou te contando, você não está sentindo, né? Eu não estou depositando em você, eu estou te falando sobre. Então você não está sentindo. Aí, então, se eu te conto, olha, eu estou passando por esse momento, você fala, eu estou aqui com você, você está me abraçando e eu não me sinto mais só ou inseguro. Eu me sinto acolhido. E essa é acho que essa é a grande chave da gente poder encarar a nossa vulnerabilidade, né? O medo nos... O medo nos freia, nos impulsiona. O medo da gente falar para uma pessoa, eu errei. E ela fala, tá vendo como você, não sei o quê. Ou a pessoa fala, tá tudo bem, a gente vai resolver junto. Olha como diferencia isso. E isso é em criação, né, gente? Isso vem assim, a gente pode exercitar essa empatia dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, nossos amigos, cônjuge, com chefe, com líder, com liderado, né? Porque a gente não sabe o que o outro está passando. Sim. Como vocês... Assim, eu vou contar uma... certa vez eu estava com uma pessoa e a gente tinha acabado de encerrar um evento dentro de uma empresa e ela teve uma crise de choro incontrolável. Daquela que você não consegue pronunciar uma palavra. Ela tá soluçando tanto. E eu não sabia o que fazer. Pois eu me sentei do lado dessa pessoa, peguei na mão dela e fiquei ali em silêncio. Eu não sabia nem por que ela estava chorando. Como é que eu ia falar? Eu sei o que você está passando. Sim. Eu sei, já passou comigo, foi horrível. Eu não vou falar isso. Eu só peguei na mão e fiquei ali. Esperando. Até ela chorar. Ela chorou um tempão. E aí, aos poucos, ela foi se acalmando, e parou, e me abraçou, e a gente foi beber uma água e tudo mais. Quando ela conseguiu se recompor, ela falou, eu nunca me senti tão acolhida na minha vida. Eu não tinha dito uma palavra. Acho que é isso, quando a gente se permite chegar nesse lugar de fuck up mesmo, tô aqui sangrando e eu não tô com medo do julgamento. Nossa, isso é tão transformador, né? Faz os processos doloridos serem tão mais leves, né? O que vocês acham? Ó, tô aqui falando, daqui a pouco eu vou começar a falar aqui as minhas vulnerabilidades. Não tenho nenhuma vulnerabilidade. Perfeita. Só soube aí casos. Nunca usou uma borracha. Já ouvi falar. Imagina, só casos. Liquid paper? Não é marca. Nem é marca mais, né? Nem é marca, não existe mais, eu acho. Muito bom. Mas é isso mesmo, né? Eu acho que um pouco do que a gente faz no evento, na iniciativa, e acho que tá todo mundo buscando, né, nos espaços que passa, é isso, entender assim, não tô sozinho, tem alguém aqui junto comigo, não necessariamente viveu tudo que eu vivi, tá passando exatamente pelas mesmas coisas, mas tem coisas que nos conectam, né, e eu consigo aqui extravasar. A maioria das pessoas que passaram pela experiência de irem lá no palco, contar suas histórias e tal, depois terminava atrás e falava, nossa, foi libertador. Tipo, senti que eu tinha um espaço realmente ali pra falar, sem ser julgada, sem ninguém ficar me cobrando por que eu fiz assim, por que eu fiz errado, mas se eu tivesse feito de outro jeito. Não, então assim, sente que é como se fosse realmente uma liberdade, né? Delícia, né? Você se sentir, foi libertador, se libertar suas amarras, olha que gostoso, né? Eu acho que tem um misto de sensações de acordo com o contexto. Eu, por exemplo, trabalho com artistas, né, da música e tal, do teatro também, e aí vendo um pouco dessa dinâmica de backstage, tem artistas que
preferem tipo, se isolar e ir pro seu canto, tem outros que gostam de interagir. Porque é um lugar que você tá em exposição, né? E aí, enfim, vai variar a sua energia de acordo com o que você entregou ali no palco. Então também é um pouco dessa mudança e essa empatia que necessita ter de um público que às vezes espera dar um oi pro artista que sair do palco. Às vezes ele só quer se enviar no buraquinho dele e chorar, como essa moça da palestra, enfim, quis chorar. Então, é um lugar de empatia que você julga, né? Quando não está dentro das suas expectativas, né? Quando não é você. Mas se fosse você, você ia querer ser acolhido, né? Então também tem um pouco desse olhar, né? E quando você comentou sobre autoempatia, eu acho isso bem bonito, bem potente. Mas é muito mais difícil quando você olha pra você, né? A empatia pra mim, eu vou dar o meu exemplo. Pra mim é, nossa, sou super empático. E comigo? Comigo? Tá lá. Chibatinhas, né? Porque não pode. aceito? Não. Às vezes sim. Às vezes não. E tá tudo bem também. Eu sou essa pessoa inconstante. Eu adoro minha inconstância, né? E porque é também sobre isso, né? Anti-herói, horrores, já errei muito, vou errar demais e tô super atento a essas questões. Mas se olhar com essa carga e com esse cuidado, né? De empatia, eu acho que é bem bonito. É a gente agora que está se aproximando no fim do ano. Já tô ali minha listinha de coisas que eu não vou fazer no ano que vem e eu finjo que eu vou. Eu tô há 15 anos tentando fazer academia, eu não vou conseguir, tá tudo certo. Tá vendo? Eu vou fazer você... Não, eu não fiz e tá tudo bem. Tá tudo bem, E renova pro ano que vem, e renova de novo. Tipo, o que você está fazendo da meia-noite às 6, sabe? Eu tenho uma preguiça quando jogam e falam, o que você está fazendo? Tipo, te interessa. Alta performance, né? Ai, nossa, meu romantizar, Deus. né? Totalmente. Mas eu Alta gosto de acordar cedo performance. agora, né? Porque o Cid me permite acordar cedo, né? O Cid. Que coisa. Mas é isso, que também foi um processo pra mim, me entender como eu falo que eu sou maluquinha. Então tudo bem também, entendeu? E são essas coisas. Se você não se conhece, você não se respeita, você não tem sua autoempatia, você não admite seus erros, e se você não admite o seu, você não admite o outro, aí você começa a descarrilhar e cobrar do outro, enfim. Né? Nossa, que vira uma sequência, né? Um movimento evolutivo sistêmico de cobrança, de dor, de... Exatamente. Nossa, Por isso que eu amo o episódio do Pod Plurais de Masculinidades. Ai, gente, assistam. Hashtag publi. Já fica a dica, próximo episódio. Porque É isso, assim. é isso. Porque pra chegar nesse lugar de você olhar e falar, eu tenho isso daqui, mas esse não é meu cerne. E eu consigo me desvencilhar. É um processo, eu sei que vai ser doloroso, não vai ser simples, mas eu vou passar por ele, eu vou terminar esse ciclo de uma maneira muito mais positiva. Nossa, gente, parece tão fácil quando a gente fala assim, com esse sorriso, né? De batom e tudo. As pessoas Mas não precisam é. se cuidar. Mas tudo bem, mas é o que a gente fala, né? Não é tudo sempre um morango. Vai Quase ter. nunca é, na verdade. Então. E tá tudo bem. E tá tudo bem. O meu antigo terapeuta, ele falava que a vida... Eu não vou saber exatamente a frase, mas é do tipo assim, a vida não é uma torta de limão, a gente que pincela ela de coisas boas, alguma coisa assim, sabe? Ele traz esse lado de uma coisa boa, só que na verdade não. Ele faz esse contraponto. E eu vi isso de um terapeuta e falo, nossa, muito legal, né? Inclusive tive problemas, que me apaixonei pelo terapeuta e tipo assim... O anti-herói, né? Falando em vulnerabilidades. Espero que ele não ouça. Você quer contar pra gente uma vulnerabilidade sua? Além da que eu me apaixonei pelo terapeuta. É que, assim, e aí eu terminei com ele, falei que eu estava doente, nunca mais voltei. Ué, o que eu vou fazer?
É que assim, ó, no fim, a gente tá. Agora sim, de fato, a gente tá caminhando pro final. E aí, no final de todo episódio, eu sempre falo, gente, vamos fazer um momento Luther King, que a gente fala sobre os nossos sonhos, de acordo com a pauta que estão aqui. Só que, gente, a gente tá falando de erros cometidos, a jornada do anti-herói, o quanto a gente se conecta na humanidade do vilão. Vamos falar sobre os nossos erros aqui, né? Vamos abrir aqui esse microfone e trazer esse lugar. Vai cair, vai cair. Eu vou começar, não, vou pensar, porque eu nunca errei. Como que eu vou lembrar? 31 anos de vida, se eu errei, ó. Pouca coisa, imagina, pouco tempo. Que eu já Eu só errei na primeira infância, quando eu era não responsável pelas minhas atitudes. Mentira. Tô pensando aqui em um. Deixa eu ver. Mari, quer puxar? Você já ouviu falar. Já dei a coleção. Sim, a coleção dos outros. É verdade. Vamos falar dos outros. Muito mais fácil, né? É mais fácil, nossa senhora. Aquela questão do dedinho, você tá apontando para dois. Eu nunca sei. Eu tenho um ponto que eu super erro. Eu nunca sei falar não é fábula, dito popular. Eu sempre erro. A ferro difere, quem ferra é ferro ferrado, casa de pau, espeto de ferro. Eu nunca sei falar. Não sei esquerda e direita. Já vou começar. Não sei esquerda e direita, tenho problema. Olhar o relógio, hora no relógio analógico, tem vários problemas. Sou canhoto, então tenho problemas às vezes com negócio de direção. Não dirijo, 31 anos, não tenho carta, não tenho pretensão. Várias coisas assim. Eu posso falar um que que me põe algumas vezes em situações delicadas. Eu sou péssima de cara crachá. Eu sou ruim de nome e péssima de fisionomia. Então, assim, já acontece frequentemente de eu estar aqui, ó, conversando, super in com a pessoa, super em contato. E aí, sai desse ambiente. Eu te encontro, sei lá, em outro lugar, em outro cenário. Não sei, você encontra uma pessoa fazendo esporte e depois você encontra num evento social. Tipo, ela tá completamente diferente. Eu não reconheço passo reto. É horrível, é horrível. E a memória é fraca. É horrível. Eu tenho um problema também, às vezes, com fisionomia das pessoas, de encontrar e aí um outro contexto. as pessoas acham que eu sou extremamente arrogante, metida, mal educada e tal, mas é que eu não reconheci. Às vezes eu vou em lugar e eu sei que vão estar outras pessoas, sei lá, de alguns coletivos, eu tiro foto minha e falo, oi gente, tudo bem? Eu tô aqui, me procurem porque eu sou ruim. E aí as pessoas me... Oi Camila, avisa... Porque eu sou ruim. Desculpa, outro dia eu tava péssimo. em um evento, chegou uma moça, veio falar comigo e ela veio com a maior intimidade, assim, Mari, tudo bem? Quanto tempo? E eu assim, meu Deus, quem é essa pessoa? E aí levantei e conversei. E fui tentando levar, e aos poucos eu fui entendendo qual era o contexto de onde ela me conhecia, da empresa e tal, e ela contou várias coisas, consegui levar, chegou no final, eu falei, gente, não sei até agora. Não sei até agora. Quem nunca já aconteceu isso comigo? Apesar de eu lembro muito da fisionomia, mas às vezes eu não lembro nome e sobrenome. Eu tenho essa coisa. Mas às vezes eu esqueço de onde. Às vezes eu falo, nossa, eu te conheço de algum lugar. Eu tava numa... será que eu conto essa? Gente. Agora você tem que contar, porque as pessoas vão ficar curiosas. Odeio quando eu tô assistindo podcast e eu vou embora curiosa. Mas essa é meio... meio pesado. Não, eu vou contar. A pessoa que não me veja aqui. Tava numa festa de uma comunidade específica, porque os LGBTs têm várias comunidades dentro da comunidade. É muito múltiplo. E aí tinha um menino lá nessa festa que eu falei, eu te conheço de algum lugar. Ele, é? Eu sou cabeleireiro e tal. Eu falei, não. Qual é o seu nome? Não sei o quê. Eu falei, não, eu sou bom de nome e sobrenome, não é. Trabalho, às vezes eu trabalho com artista, você faz o quê? Eu falei, comunicação, às vezes é alguém. Eu falei, não. Aí ele pegou e falou assim, eu faço conteúdo mais 18. Eu falei, eu acho que é aí. Vulnerável. Tá bom, gente, fuck up nights. Tá ótimo. Fuck up nights maior de 18. E aí eu falei, foi aí mesmo, então, que eu te vi. Não, tava passando na televisão, na internet, e apareceu ali, fui impactado.
E a Não, eu trabalho imagem com internet. gravou. Não, eu trabalho com internet, ué. Excelente. Se você entrar em alguns sites de internet. Excelente exemplo de vulnerabilidade dele ter Totalmente. assumido. Você fala, ótimo. Empatia. Dos eu sei dois, que você né? tá passando. Excelente, melhor exemplo. Não foi. E aí juntei ainda com a temática de reconhecer a pessoa e não saber de onde, mas eu sabia. Muito bom. Gente, amei. Obrigada por compartilhar. Entretenimento, né? Não, sério, gente. Aí agora, olha, só última rodada pra gente falar quais são as nossas reais perspectivas, então, para 2024. Vou puxar, vou liderar. Eu acho que, assim, o que eu vou desejar é algo muito, não sei as mesmas palavras, mas acho que é algo muito parecido com realidade. Ser real, me permitir, entender os meus limites e fazer aquilo que é o possível. Então a gente fala assim, eu quero ter o melhor corpo. Não, eu quero ter o meu melhor corpo. Eu quero entregar o meu trabalho da melhor forma, respeitando a minha saúde mental, respeitando os meus limites. Eu quero ter clareza sobre os meus limites, para que eu não os desrespeite. E assim eu tenha os melhores resultados nos piores. Falei bonito. Que aí assim eu tenho os melhores resultados, entendeu? Tanto no meu trabalho, quanto na minha vida pessoal, quanto nos sonhos, assim, sabe? Quero conhecer não sei que país, não. Sim, posso, mas quando, como me programar, entende? Fazer planos reais. Sim. Acho que essa é a melhor coisa para eu evitar que em 2024, véspera de 2025, a gente se reúna aqui e eu fale, vocês lembram o que a gente falou no passado? Então não fiz nada. Para eu evitar esse episódio no fim de 2024. E você, Mari? Acho que eu vou um pouco no seu caminho também, e acho que pegando gancho na temática toda, ter espaço para cometer vários erros novos, né? Exato. Ter aprendido já com os antigos, ter espaço para cometer erros novos e que sejam coisas que sirvam para eu aprender e que eu consiga, né, me sentir vulnerável mesmo, ter essa segurança psicológica nos espaços que eu estiver passando para eu olhar e falar, não, realmente não consegui, não deu certo, o que eu vou fazer com isso? Acho que isso, né, conseguir ter essa leveza para viver assim já é meio caminho andado. E cair. Eu vou só dar um contexto. Eu tenho um grupo de amigos que trabalhei há muitos anos atrás, que a gente combinou, sei lá, já faz uns 5 anos que a gente se encontra todo ano e lê suas metas e objetivos do ano anterior. Legal. Né? Já teve um ano que a gente anotou num guardanapo, enfim, às vezes se perde, às vezes a gente faz PPT, enfim. E a gente religiosamente faz todo ano. E esse ano eu nem sei onde estão minhas coisas. Tem que até ver onde que tá. Mas enfim, eu acho que isso é uma tradição legal que a gente criou, porque acaba não sendo tão opressora, porque a gente entende, já parte do pressuposto que, putz, tem coisa que não vai dar, né? E a gente se olha com carinho e vai dando check quando deu, e quando não deu, a gente às vezes renova, inclusive. E é legal de ver né, desses anos para trás, o quanto que cada um dentro da sua individualidade conseguiu conquistar. Né? Um dos meus amigos desse grupo falou que queria morar fora, e tá fora, vai voltar, inclusive, perto da gente fazer esse encontro. Né? Então, isso, eu acho que é legal, né, de trazer essa rotina do plano escrito, ou o plano ali materializado, é bem legal. Mas eu espero que, para mim, apesar de eu fazer esse ritual, gostar disso, de fazer um planejamento, eu quero conseguir ter uma manobra, poder fazer uma manobra rápida quando eu perceber que minha rota tá indo para um lugar que eu não quero que vá, né? E não é nem, eu não quero força, não quero mais força. Eu sei que eu sou forte, tá tudo bem. Eu quero ser ágil para corrigir problemas, né? Eu quero poder... às vezes, quando eu disser pra alguém, putz, eu não tô legal, não quero que a pessoa fale, não sei o que, quero que eu tenha espaço, né, pra ser frágil em alguns momentos, que eu tenha apoio quando eu precisar de apoio, que eu tenha, né, o meu momento de solitude, isso seja algo naturalizado também, né? Então eu quero coisas simples, né? Mas eu quero também
Ai, ter dinheiro, né? Pra comprar meus bom lanches, minhas roupas, sabe? Ai, eu quero um pouco de... Só não quero escassez. Bom Não também. furou. Só não quero escassez. muito melhor. Esse ano foi muito complexo, o mercado, tá tudo muito estranho. Eu quero dinheiro, capitalismo. Já tô aqui, não tô? Então vamos Já que estamos aqui, né? Vamos aproveitar. Comprar uns batom, uns brincos, uns colar. Maravilhosa, Caê. É isso, gente. Eu amei. Temos um programa? Acho que temos. E paz, né, gente? Paz, o mundo tá prosperidade, difícil, paz prosperidade. mundial. E a gente vai no Concurso da padrãozinho, Paz mundial, não matem o planeta, né? Pelo amor de Deus. Gente, nos vemos em 2024, então. Temos um programa maravilhoso. Muito obrigada por estarem Obrigada aqui a você. mais Tô uma muito vez. feliz. Espero que a gente se veja em breve no Fuck Up Nights. Por que não? Fica Sim. o convite já, gente. Uhum. Acompanhe as redes sociais. Em breve teremos aí, provavelmente final de fevereiro. Vamos deixar aí o spoiler. Ai, que Mas vão legal. acompanhando. Que em Legal. breve teremos outro. Eu Deixa a vou. rede social do projeto e deixa Boa, você legal. também a sua. Bacana. Ai, Entra lá, @FuckUpNights. Né, Caê? mais Ele seguidores. tá sem assessoria de imprensa nesse Você momento, tá tá muita vendo? demanda. Não tô conseguindo responder todo mundo. Entra lá, gente, @FuckUpNights _São Paulo no Instagram. E também vou deixar o podcast, né? Vamos levar de um podcast para o outro. A gente tem um podcast também, o Fuck Up Nights. Então, no YouTube, só colocando Fuck Upcast, você já ama o Fuck Up aqui. Fuck Upcast você encontra, é um videocast parecido com esse daqui. E tá disponível então, no YouTube e também no Spotify. Então, joga lá, acompanha as entrevistas que a gente já fez e fica ligado também para as próximas edições do evento. Excelente. Eu vou falar Caê. minhas redes, já que fui solicitada para a câmera, minhas redes no Instagram, @cae.fernandes com S. E no LinkedIn também, Caê Fernandes, me dê projetinhos e mais. Manda jobs. Jobs. Marido. And Jobs. Gente, é isso. Temos um programa. Encerramos com a cereja do bolo esse ano. Maravilhoso. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Ai, meu Deus. Gente, Tá obrigada a emocionado. vocês também. Tinha que terminar, né?